Pode começar? Bom dia. Queria agradecer a presença de todos ao quarto e último dia da nossa Semana de Saneamento e Ambiente, aqui da Engenharia Civil. Vamos já começar dando início ao ciclo de palestras da manhã. Eu queria convidar a professora doutora Ana Elisa Abreu, e ela é graduada em Geologia pelo Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo e Engenharia Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui mestrado e doutorado em Geotecnia pela Escola de Engenharia de São Carlos e atualmente é professora do Instituto de Geociências aqui da Unicamp. Ela tem experiência nas áreas de Geologia aplicada à Engenharia, Geotecnia e Geologia Ambiental. Então, professora, muito obrigada pela presença. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite, uma oportunidade de divulgar as pesquisas que a gente faz e transferir também, o que a gente faz na academia para um público maior. Isso é super importante, tá? Eu vou falar, na Semana de Saneamento, eu vou falar de uma série de propriedades mecânicas, tá? Sei que o pessoal da área de saneamento acaba lidando com um monte de propriedades físico-químicas, e biológicas também, reconheço. Mas, na geotecnia, a gente precisa muito dos parâmetros mecânicos, tá? Então, eu vou tentar juntar as duas ideias. Como é que a gente da área de mecânica precisa entender o que está acontecendo na biodegradação, os parâmetros físicos químicos, para poder tirar os nossos números de estabilidade de talude. Vamos lá. O título da palestra é Estabilidade de taludes de aterros sanitários. Juntar isso com a biodegradação. Deixa eu ver para frente. Uxi, demais aqui. Gente, eu gosto dessa foto. É uma foto do CDR Pedreira, um aterro grande que existe lá na região metropolitana de São Paulo. Deixa eu ver se eu acho uma escala nessa foto para vocês. Não sei se todo mundo percebe a escala. Gente, aqui em cima está a frente de operação deles, tá? Eles estão terminando esse maciço sanitário. Tudo isso daqui é resíduo. Isso é um caminhão, para vocês terem uma ideia, tá? Então, esse aterro tem mais que 100 metros de altura. Então, do que a gente está falando quando a gente fala de geotecnia, de aterro sanitário? A gente está falando de construir uma estrutura e mantê-la de pé por 50, por 100 anos, construir uma estrutura estável, com mais de 100 metros de altura. Tá certo que a maioria dos nossos aterros não tem 100 metros de altura, graças a Deus. Tá? Mas a gente tem também esse desafio de conseguir manter, construir, projetar, construir, manter essas estruturas estáveis por longo prazo. Tá? E, infelizmente, existe um histórico de rupturas desses taludes. Oxe, volta. Vocês veem essa foto ou está muito escura? Dá para apagar mais uma linha? Não sei. Dá para ver, gente? Tá? Então, essa é uma ruptura muito famosa. Aqui, esse é o aterro todo. Tá? Reconheço que ele não é um aterro de verdade, ele está mais para um lixão do que para um aterro, é nas Filipinas. Essa ruptura aconteceu em 2002. Vejam que ela atingiu o bairro que existia do lado do aterro. Tá? Algumas vidas foram perdidas nesse evento. Então, a gente tem rupturas. A gente teve aqui no Brasil o Morro do Bumba, lá no Rio de Janeiro, infelizmente, com muitas perdas de vidas também. A próxima foto também é brasileira. E é aqui perto da gente, é no aterro São João, sítio São João, em São Paulo. Tá? Aqui, esse é o aterro todo, esse é o volume que rompeu. O que a gente vê aqui embaixo é a massa de resíduos escorregada. Tá? De novo, a escala está aqui, com alguns tratores, as máquinas limpando aqui os resíduos. Nesse caso, graças a Deus, existia uma faixa de proteção em volta do aterro. Então, você não tem residências, não tem gente morando em volta do aterro. Isso é importante, tá? Porque a gente faz um esforço danado para manter os taludes de pé, mas sempre existe um risco de você ter uma ruptura. Então, se a gente puder planejar uma faixa em torno do aterro, onde não vai existir ocupação, a gente tem uma garantia adicional em relação às vidas humanas. Tá? Nesse caso, também, essa faixa verde aqui, ela é uma faixa de um gasoduto. Então, a gente não teve um problema maior, porque a massa escorregada não atingiu o gasoduto. Tá? Mas, enfim, a gente tem uma série de complicações que podem resultar de um escorregamento como esse. Tá bom? E
Vamos para frente. Opa, para onde eu tenho que apontar? Tá. A dificuldade para a geotecnia nessas obras, porque a geotecnia nasceu construindo aterros, né? A gente fazia aterros para fazer barragens de terra, a gente faz aterros para construir estradas. O que tem de novidade quando a gente fala de um aterro sanitário? A novidade é o material de construção. Eu não estou fazendo uma construção com solos, que é algo que eu conheço desde 1910, 1920, que eu estou procurando os parâmetros mecânicos do solo desde o começo do século passado. Tá? O que acontece aqui é que eu tenho um material de construção que não tem um comportamento igual ao do solo. É um material de construção que varia de sociedade para sociedade. O material de construção do Brasil não é igual ao material de construção do europeu, por exemplo. O nosso material de construção tem muito mais água, tem uma umidade muito mais elevada. O nosso material de construção tem muito mais matéria orgânica. Então, o nosso desafio como geotécnicos, né, brasileiros, para construir os aterros sanitários é esse. A gente tem que lidar com um material que não é solo, é um material que a gente não conhece há um século, mais de um século, e é um material que é só nosso, graças a Deus. Bom, mais que isso, aí entra a biodegradação. O que a gente aterra hoje não é o que existe no aterro sanitário daqui a 2 anos. Porque o alface e o tomate que eu coloquei lá dentro da minha sacolinha na cozinha, vai para o aterro sanitário, essa sacola vai ser rompida, o alface e o tomate vão sofrer biodegradação, uma parte dessa matéria vai deixar o sistema, vai sair na forma de gás ou na forma de líquido, uma parte vai ficar mineralizada, vai ficar no sistema. Conclusão, depois de 2 anos, eu não tenho mais o tomate e o alface, mas eu ainda tenho madeira lá dentro. Tá? Então, os componentes que são facilmente biodegradáveis já saíram do sistema. Mas o que é lentamente biodegradável ainda está no sistema. E depois de 10 anos, gente, aí eu não tenho mais a madeira também, eu não tenho mais papel nenhum, eu só fiquei com plástico, com metal, com as coisas que não biodegradam eventualmente. Tá? Então, vejam, é um material de construção diferente do que a gente está acostumado a lidar em geotecnia, e mais que isso, o que eu caracterizo no momento em que eu estou aterrando é diferente do que está lá dentro para eu fazer as minhas contas mecânicas depois de 2 anos, depois de 5 anos, depois de 10 anos. Tá? Então, aí é que eu vejo o desafio maior para nós geotécnicos. Tá? Eu preciso mudar os números que caracterizam a resistência desse talude ou não. Esses números aumentam ou diminuem ao longo do tempo? Eu posso ficar cada vez mais tranquila ou eu tenho que ficar cada vez mais preocupada? Tá certo? Essa foi a proposta inicial do meu doutorado. Tá? Na realidade, é uma pergunta que a gente se fazia como grupo de pesquisa, mas é uma pergunta que ainda está de pé no mundo inteiro. Tá? A gente achou uma resposta, mas eu acho que isso é uma área do conhecimento que ainda precisa de muitas respostas. Deixa eu mostrar, então, para vocês o que mais que a gente fez. O que a gente fez? Vai. Posso pular isso. Como é que os geotécnicos entendem o resíduo? Como é que a gente encara essa questão da estabilidade do talude? A gente olha o resíduo como um solo reforçado. Tá? Oxe, volta. Para cá. Então, a gente entende o resíduo, os modelos são de que o resíduo é uma matriz, algo que é muito parecido com o solo, que tem comportamento geotécnico de solo, reforçado. O que é o reforço? O reforço é principalmente plástico, madeira, metal, coisas que resistem à tração. Porque os solos, em geral, eles não resistem à tração. Mas o resíduo sólido urbano tem uma série de elementos que resistem à tração. Os plásticos, principalmente, as madeiras também. Então, o modelo que a gente usa é esse. De um material, o resíduo sólido urbano é um material que tem uma matriz e um reforço. Como é que a gente estuda isso? Esse é um corpo de prova, tá? De resíduo sólido urbano. A gente vê nesse corpo de prova aqui, ó, os plásticos, está vendo? A gente percebe que existe uma organização na horizontal. Tá? Então, quando a gente compacta o resíduo no aterro sanitário, existe esses elementos que são de reforço, as madeiras, os plásticos, eles acabam ficando esticados, alinhados na horizontal. A gente tem, então, um material que a gente chama de anisotrópico. Ele não é igual em todas as direções em relação à resistência. O ensaio que a gente usa normalmente em mecânica dos solos, o ensaio mais nobre em mecânica dos solos para tirar os parâmetros de resistência, é o que a gente chama de triaxial. Esse ensaio,
ele corta o material nessa direção, tá? Nas duas linhas pretas aqui. O que é isso transposto para o corpo de prova? Se eu fizer um corte nessas duas direções, o que vai acontecer com esse plástico, por exemplo, com esse plástico aqui? Eu vou pegar o material e literalmente puxar, vocês concordam? Vou pegar o plástico e vou puxar ele assim, tá? Isso significa que eu vou mobilizar a resistência à tração do plástico. Então, quando eu faço esse ensaio, que é o ensaio mais nobre da face da Terra, para solos, eu chego em números de resistência altíssimos para o resíduo, super altos, porque eu estou fazendo o corte numa posição em que eu estou mobilizando todos esses elementos de reforço. Só que os aterros rompem. A gente viu aí algumas fotos. E aí existe um outro ensaio em mecânica dos solos, para cá, que é o ensaio de cisalhamento direto. No ensaio de cisalhamento direto, a gente faz a ruptura na horizontal, essa linha preta tracejada. Se a gente transferir isso para o corpo de prova, que está aqui, ó, o que acontece com essa ruptura agora? Essa ruptura ela acontece na superfície dos plásticos, ela aproveita essa organização horizontal dos plásticos dentro do corpo de prova, dentro do aterro. Tá? Então, e esses números que a gente tira dos ensaios com cisalhamento direto, a gente verificou que são números que estão mais próximos da realidade. Quando a gente analisa aquelas rupturas que eu mostrei inicialmente, a gente vê que aquelas rupturas são explicadas por números próximos a esses de um ensaio de cisalhamento direto, tá? Não do ensaio triaxial. Então, no doutorado, o que a gente fez foi construir um equipamento de cisalhamento direto de grande porte. Volta. Esse equipamento aqui.